estamos recebendo aqui nos estúdios do Jornal da Manhã o ex-senador pelo PSDB, José Aníbal. Tudo bem, senador? Mais uma vez, obrigado pela visita. Fazia tempo que o senhor não vinha aqui à Jovem Pan, hein? Obrigado pelo convite. Como é que vai? Tudo bem? Bem, bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. Bom, a gente já falou aqui no Jornal da Manhã sobre a polêmica em relação ao deputado Alexandre Frota. Inclusive, o senhor fez um pedido formal de impugnação da afiliação dele. Eu pergunto, há que racha nesse PSDB? Agora é o novo, o velho? Como é que os mais antigos estão reagindo a essa afiliação que se deu essa semana? Olha, do que eu pude avaliar e ouvir, vários membros do PSDB, essa coisa dos mais antigos, membros diversos do PSDB, jovens, com mais idade, com menos idade, isso é uma forma muito pouco conceitual de definir política, de definir posições. Mas, enfim, muitos membros do PSDB, desde sexta-feira, começaram a me ligar, conversar, dizer, olha, não é possível, há uma incompatibilidade entre essa filiação e tudo aquilo que nós representamos ou podemos ainda representar e daquilo que já fizemos. Não faz o menor sentido acolher essa filiação. Nenhum problema pessoal. E aí vieram várias coisas, várias coisas foram demonstradas, mostradas, feitas pelo Frota, uma postura política dele, de um modo geral, que nos estimularam, a mim e ao Pedro Tobias, entrar com uma ação de impugnação da filiação dele. Essa ação aparentemente não vai ser acolhida pela cúpula do partido, que vai deixá-la de lado, vai descartá-la. Parece haver por parte do governador João Dória um interesse em trazer figuras egressas do bolsonarismo, expelidas do bolsonarismo de alguma maneira, e que sejam críticas a Jair Bolsonaro. Já foi o caso do Paulo Marinho, que inclusive assumiu a presidência do PSDB do Rio de Janeiro, e agora o deputado Alexandre Frota. Esse perfil já configura uma tentativa do governador João Dória de se opor a Bolsonaro em 2022, a seu ver? Olha, são várias questões, né, velho, que você colocou aí. Não só essa, isso já é um preâmbulo para 2022. A primeira é que o PSDB ainda tem estatuto, regimento, então não é essa história de que não vai acolher. Tem que acolher, porque a representação é muito fundada. E aquilo que foi dito ontem, ligeiramente pelo presidente estadual do PSDB, não tem nenhuma procedência. O ato de filiação foi realizado, a ficha foi avalizada por ele, presidente estadual, pelo presidente nacional, e nós temos todas as condições de fazer recurso e vamos fazer. Eu quero insistir nesse ponto porque está tendo muito atropelo de regimento ou tentativa de estatuto do PSDB. Isso é uma secundarização da política. A política em segundo lugar. A questão é orgânica e a tentativa de uma hegemonia absoluta, uma hegemonia muito avessa ao questionamento, ao tensionamento democrático, ao debate. Isso é péssimo. Segunda coisa, o Dória fez uma campanha muito associada ao Bolsonaro. É o Bolsodória. Essa questão esteve fortemente presente. Foi o discurso político dele teve como fundamento o discurso do Bolsonaro, para se contrapor ao Márcio França. Eu, pessoalmente, discordei, mas não me manifestei, estava Mas agora há uma tentativa eleitoral de se dissociar, Pois agora há uma tentativa de se dissociar, por óbvio, porque o Bolsonaro tem feito as possibilidades que ele abriu de questionamento à ação política dele, sobretudo as consequências dessa ação política. Havia toda uma expectativa, a Previdência aí o ambiente melhora, mas nos últimos 60 dias, coincidentemente com a aprovação da Previdência, o Bolsonaro intensificou os conflitos que ele é capaz de gerar cotidianamente. Ele agora tem aquela fala diária que é a fala do conflito. Né? Então ele abre conflito no exterior, no interior, dentro do governo e começa a gerar um ambiente que é muito pouco propício àquilo que a gente mais quer, investimento. O Brasil está brigando com a Noruega. A Noruega tem o maior fundo de investimento do mundo, 1 trilhão e 100 bilhões de euros. Eles fizeram bom proveito do petróleo que descobriram em 90. Vou ficar brigando com a Noruega. A Noruega tem uma preocupação central com sustentabilidade. Vamos lá negociar com eles para eles investirem em saneamento no Brasil. Enfim, não há uma iniciativa de governo que seja
de resultado positivo. Daqui a pouco, como disse o próprio Blairo Maggi, que já foi uma espécie de rei da soja do Brasil, isso vai impactar exportações agrícolas do Brasil. Os alemães já estão falando disso. Ou seja, como é que alguém com razoável sensibilidade e compromisso com que o Brasil volte a crescer pode estar apoiando o Bolsonaro totalmente? Tem que divergir mesmo, por óbvio. E aí, eu pessoalmente acho que o PSDB tem que ter uma posição de oposição ao governo Bolsonaro. E isso não é uma posição definida no partido ainda. Amanhã nós vamos ter uma reunião da Executiva Nacional em Brasília e essa questão vai estar na pauta. Se fazemos uma oposição firme ao governo Bolsonaro, apoiar as reformas têm a cara do PSDB. Nós fizemos reforma, nós quisemos fazer... Tivemos empenho forte em tentar fazer a reforma da Previdência. Eu ainda lembro do Reynolds Stefanes com os quadros lá em 95, 96, mostrando, olha, o déficit já é de 16 bilhões, mas pode chegar a 160 bilhões, pode chegar a 500 bilhões. Ele tinha toda a razão e olhava para aquilo. Como se daria essa oposição se algumas pautas relevantes têm total endosso aí do PSDB, inclusive uma participação direta na reforma da Previdência, como aconteceu aí? Como se daria essa oposição? Pautas nacionais. Previdência é uma pauta do país. É uma pauta de sobrevivência do país fiscal. O presidente já disse, ao seu modo, sexta-feira passada, acabou o dinheiro. Tem de onde tirar mais. Não é? E essa discussão de reforma tributária, eu lembro sempre do Everardo Maciel. Ele diz, olha, a questão é a sociedade se pôr de acordo com qual vai ser o tamanho do Estado. Porque com esse Estado que está aí, como é que você vai reduzir carga tributária? O Raul disse, olha, se há mais sonegação do que pagamento. Você já imaginou se todo mundo pagasse, então, a carga tributária no Brasil seria de 70%, né? Isso não existe. Quer dizer, o que tem é que racionalizar a carga tributária e fazer com que efetivamente aquilo que é cobrado seja pago. A respeito das indefinições que o senhor falou, né? O senhor citou uma delas internamente dentro do partido. Eu nunca entendi muito bem qual é a posição do Dória no partido tradicionalmente, vendo o PSDB como tradicional. Porque algumas declarações de alguns líderes do PSDB parece que colocam o Dória como sendo um membro do partido, obviamente, mas alguém com posições muito distintas. E tem essa história agora do novo PSDB e o Frota estaria entrando já dentro dessa perspectiva do novo PSDB. Não gostaria que o senhor respondesse como Otto Lara Rezende, pelas bocas do Magalhães Pinto, dizendo que Minas está onde sempre esteve. Sempre esteve. O PSDB está onde sempre esteve. Queria saber qual é a posição do Dória hoje no PSDB e se de fato existe uma mudança do PSDB, uma mudança interna para um novo PSDB. Olha, eu não tenho ainda uma avaliação completa disso. O que eu noto é que o PSDB está muito escasso de debate. O PSDB não se manifesta. O PSDB não tem rede através das quais ele procura dialogar mais intensamente com a população e formular e apresentar suas posições. O PSDB está agindo por impulsos sucessivos. Isso não dá certo. Isso não constrói uma narrativa, não constrói uma posição na sociedade que não seja nós contra eles. E nós contra eles é esse desastre que está aí. Nós temos que trabalhar, isso é uma diferença do PSDB, e o PSDB fez essa diferença quando entrou no cenário político, é no diálogo, é na busca de convergências e nos bons diagnósticos para enfrentar os permanentes problemas econômicos que o Brasil tem. Então, eu acho que hoje o PSDB não se encontra. Eu vejo o deputado, ontem à noite me ligou um, dizendo, mas o que é que nós vamos fazer? E um deputado relevante. Mas qual o caminho? O PSDB está um pouco perdido, não é? Por quê? Porque é uma ação de muito marketing, de muita criação de um ícone aqui, outro ícone ali e tal. Agora essa coisa do Frota, o Frota com Dória e em cima o cartaz de novo PSDB. E, pelo amor de Deus, o que é isso? O que significa isso? A meu ver, nada. Nada. Do ponto de vista do eleitor, do cidadão, não significa nada. Porque não tem uma construção política sobre isso. Ah, nós somos a favor de reforma. Reforma o PSDB
nasceu reformista. Nós fizemos a reforma patrimonial, a quebra dos monopólios, reforma administrativa, um pouco de previdenciária. Nós fizemos várias mudanças, lei de responsabilidade fiscal, enfim. E continuamos defendendo a reforma da Previdência, a mãe de todas as reformas, como dizia o Mário Cova, a reforma política. E de volta com o ex-senador pelo PSDB, José Aníbal Vera Magalhães. Senador, um dos dilemas do PSDB, velho ou novo, segue sendo a convivência no partido ainda de pessoas acusadas em recentes escândalos de corrupção. Estão lá ainda o deputado federal Aécio Neves, o ex-governador Beto Richa, o ex-governador Marconi Perillo, e a cúpula nova ligada a João Dória quer fazer um convite para que eles se retirem sob pena de, se não fizerem, serem expulsos. Qual é a sua posição sobre o que o partido deve fazer com os seus próprios acusados? Eu acho que é aquilo que define o novo estatuto, o código de ética do partido. Não é? Se transitado em julgado, é expulso do partido, não é? Se condenado. E o que é o trânsito em julgado para o senhor? É condenação em segunda instância ou é só ao final de todos os ciclos? Não, eu acho que é condenação. Condenou, essa coisa de segunda, terceira, não, condenou. Condenado, porque o terreno da política, ele não se presta a muita especulação. Não é? Se a pessoa foi condenada, ela foi condenada. Ela pode recorrer fora do partido. Depois, se ela for absolvida em alguma outra instância, mas o direito a se defender e a ir a um processo de julgamento é fundamental. Mas esse direito ele se dá na justiça. A presença dessas pessoas na sigla não macula o PSDB e não é responsável, em parte, pelo fato do partido ter ficado escanteado na disputa presidencial? Olha, eu não sou daqueles que acreditam que é isso, fundamentalmente, que nos fez ficar escanteado na disputa presidencial. O que nos fez ficar escanteado na disputa presidencial foi que nós não conseguimos colocar com clareza as nossas posições para a crise que o Brasil está vivendo faz 5 anos. Isso não passou. A população enfadada, a população... mas o PT teve 40 e poucos % dos votos. Conseguiu ser um polo no processo eleitoral. Nós não conseguimos. Com nossas posições, com aquilo que nós já tínhamos feito, nós não conseguimos nos colocar. Você acha que foi só por causa do Aécio? Você acha que o Brasil inteiro refletiu sobre a questão, lá em Rondônia, onde eu nasci, lá no Rio Grande do Sul? O que as pessoas refletiram foi: o PSDB não está conseguindo colocar a sua posição nesta eleição. Não deixou isso claro. Perdeu a condição de polarização. Uma eleição num país gigantesco como esse, necessariamente tem uma tendência a polarizar, não é? Então nós não conseguimos, não fomos nem uma terceira via. A terceira via foi o Ciro, nem quarta. Enfim, nós não o custo disso aí não nos foi imposto pelo Aécio. Isso é uma via de facilidade. Olha, aquele diagnóstico é o Aécio, fulano e Beltrano. Vamos tirar, resolve. Não vai resolver coisa nenhuma se o PSDB não recuperar sua narrativa, novamente não tiver uma conversa e uma convergência muito calcada em projetos, em políticas que a população reconheça como os melhores. Esse é o esforço que nós temos que fazer. Não vai ter de novo essas eleições como foram essas últimas eleições, né? Alguém sabe como é que a população vai estar daqui a 6 meses? A população de São Paulo hoje, nas periferias de São Paulo, isso nunca aconteceu. Tem fome, falta comida, não tem renda. Quer dizer, o Brasil precisa, e os partidos, e os políticos, convergirem para as questões cruciais. Por isso eu digo, no que se refere à pauta econômica, a Denise estava colocando isso aqui, no que se refere à pauta econômica, nós temos que convergir com o governo, aprimorar, melhorar, e nós tentamos fazer isso e fizemos de algum modo na Previdência e vamos fazer na tributária e noutras pautas. E achamos que o governo está em débito com políticas, com iniciativas que não fiquem só à espera da Previdência e da tributária para tentar tirar o país do buraco. Está agravando. Bom, isso nós apoiaremos, todas as iniciativas. Agora, do ponto de vista político, do ponto de vista dessas declarações do presidente e da postura dele, é oposição. O senhor fala sobre a cidade, o senhor já foi vereador aqui na Câmara Municipal de São Paulo e lá atrás o senhor foi um dos críticos da candidatura de João Dória à Prefeitura de São Paulo. João Dória saiu, assumiu Bruno Covas, que tem toda a possibilidade de tentar a reeleição no ano que vem, mas a configuração com Márcio França, a própria Joyce Hasselmann pelo partido de Jair Bolsonaro. O que o senhor imagina para essa corrida municipal no ano que vem? Quais são realmente as chances do PSDB?
Olha, eu acho que o Bruno está fazendo um esforço enorme agora no que se refere à zeladoria, melhorar os serviços da cidade, assim, do ponto de vista urbano e da qualidade de vida, de mobilidade, de segurança para as pessoas, né? De melhoria do asfalto, das praças, disso, daquilo. E está fazendo um esforço grande na área de saúde. Eu até colaborei muito com isso. No final do ano passado, o Senado autorizou o município a tomar um empréstimo de 100 milhões de dólares, que já foi assinado, um equivalente a 100 milhões de dólares do governo municipal, que vai dar origem à construção de vários equipamentos, renovação, reformas, introdução de novas tecnologias na gestão da saúde. Acho que isso, até o ano que vem, já vai começar a aparecer. O Bruno conseguiu fazer a reforma da Previdência, tem que fazer mais, mas ele conseguiu fazer, e conseguiu também fazer as PPPs na área da habitação. O resultado virá no ano que vem, no próximo ano, mas enfim, agiu de forma mais estruturante para a cidade e agora, do ponto de vista de zeladoria, está procurando fazer um esforço grande. Além disso, a capacidade de criar convergência política, não só naquilo que está sendo feito agora, mas naquilo que pode estar sendo, as bases estão sendo lançadas agora pela atual gestão. Eu queria voltar à minha pergunta inicial. O senhor falou sobre o partido, mas não falou do Dória. Qual é a posição do Dória hoje dentro do partido? Ele conseguiu uma liderança inegável dentro do partido? E a outra pergunta eu estou perguntando mais o pessoal da velha guarda, digamos assim, do PSDB, construíram o partido, estão no partido já há muito tempo, alguns desde o início, e a posição do Dória hoje, porque várias posições públicas dele, inclusive esse apoio inicial ao Bolsonaro durante a campanha, parece, pelo que foi declarado publicamente, que alguns de vocês não concordaram com essa tentativa de vinculação entre o nome do Dória e do Bolsonaro. E a outra pergunta se essa tentativa do senhor, junto com o seu grupo, de barrar a continuação do Alexandre Frota, deputado, no partido, qual é o impacto que isso vai ter interno? Ou seja, se o Alexandre Frota continuar no partido. Primeiro, com relação a essa associação do Dória ao Bolsonaro, eu fui totalmente contra, mas não me manifestei. Estava uma disputa eleitoral polarizada, segundo turno, ele fez isso, ele está devendo uma autocrítica, né? Porque ele foi Bolsodória realmente em profundidade. E agora ele está se distanciando. Eu acho isso absolutamente legítimo. Acho que ele está certo em se distanciar. Não tem compromisso com o erro. Mas é sempre bom reconhecer, olha, foi errado ali, não é? Devia ter feito diferente. Não sei que se ele tivesse feito diferente, se ele teria ganho, e nem sei que impacto, se ele tivesse ganho e feito diferente, teria na sua gestão. Eu não tenho ainda uma avaliação da gestão dele. Sei que ele está trabalhando daqui e dali, mas eu insisto, e falei isso já em vários lugares que fui. Quem fez essa política de segurança em São Paulo, que reduziu nesse momento a 7, 6 homicídios por 100 mil habitantes, foi o Geraldo Alckmin. Foi ele que começou, ele que desenvolveu, levou anos. Eram mais de 30 por 100 mil habitantes. Então, isso não é Fiat Lux, não. Você faz de um dia para o outro. Você faz com muita tecnologia, com muito treinamento, com muita tudo. Bom, então, eu acho que ele tem suas virtudes, está se movimentando, foi à China agora, trazer investimentos. Se não fosse esse ambiente tão estável que o Bolsonaro cria, provavelmente a gente já teria muitos investimentos aqui. O mundo está com dinheiro empossado, tem trilhões de dólares. Agora, ninguém vai investir aqui num presidente que manda demitir um escritório de advocacia contratado pela Petrobras porque ele não gosta do cara. A Petrobras tem que ter autonomia, porque o escritório de advocacia ganhou uma causa de 7 bilhões para a Petrobras. Como ele não gosta. O sujeito fica pensando, mas eu faço o contrato com a Petrobras, dali a pouco ele briga com a presidente do meu país, ou o presidente, e fala, cancela esse contrato. As coisas são assim no mundo real. Todo mundo está acompanhando. Bom, então, eu acho que agora, a avaliação hoje do partido, eu acho que ele tem uma posição no estado de São Paulo, uma posição muito forte no partido. Essa executiva estadual é quase toda ela composta de membros identificados com ele, que estão no governo, que estão no parlamento, enfim. Mas a gente nunca, em política, pode acreditar que agora os mineiros valem, né? É como nuvem, né? Tá assim de um jeito, dali a pouco pode mudar, não é? Imagina que nós
Nós criamos o PSDB, não foi entrando em governo, foi saindo de governo. Nós saímos do governo e perdemos todos os cargos que tínhamos no governo. E, no entanto, criamos um partido que 6 anos depois, chegou à presidência. Sobre o Alexandre Frota, se ele se mantiver no partido, o que isso provoca internamente? Eu acho que é lamentável, pelo que eu estou ouvindo. Eu já recebi, é que eu não quero falar, porque eu não vou ficar expondo as pessoas, mas num determinado momento, se for necessário, eu vou dizer. Quem me liga, quem me manda mensagem dizendo que, olha, isso é um derretimento nosso. Isso é algo que é inimaginável, ter alguém como ele. O vídeo que ele gravou ano passado, de crítica ao PSDB, ao Geraldo Alckmin, aos nossos parceiros todos, é uma coisa assustadora, é pornografia pura. Aliás, ontem no Pânico, o deputado Alexandre Frota esteve aqui e eu pude perguntar para ele justamente a respeito de um trecho desse vídeo de 2018, em que no fim do vídeo ele diz o seguinte: o que difere os tucanos dos outros é exatamente aquilo que os procuradores juízes dizem querer acabar no Brasil, a impunidade e a corrupção, ou seja, está vinculando o PSDB a isso. Em todos os casos, há ao menos um figurão do PSDB envolvido. Aécio Neves, Geraldo Alckmin, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, Eduardo Zeredo, Beto Richa, Marconi Perillo, Aloysio Nunes, entre outros, só bandido, fecho aspas. E eu perguntei para ele se ele teria algum reparo a fazer. Ele disse que manteria toda a sua posição e que ele estaria entrando num novo PSDB. Isso é uma panaceia, né? Isso é uma mentira, isso é uma bobagem, isso é um insulto, não é? Pelo menos enquanto muitos estivermos no PSDB, essa história desse novo PSDB, você não constrói um partido linearmente, você constrói dentro de uma correlação de forças, agindo com a sociedade, com outras forças políticas, e você não constrói um partido de santos. Sempre tem comportamentos inadequados, então você tira as pessoas, muda, renova o partido. Agora, a visão desse sujeito é uma visão absolutamente maniqueísta de alguém que não tem eira nem beira na política. Ele ontem mesmo me disseram que num programa que ele foi à noite, ele admitiu a candidatura do Bruno, mas admitiu assim, pode ser, mas pode também não acontecer. Ele, no dia que se filiou, deu uma entrevista na Folha de manhã, em que ele disse que o candidato dele é a Joyce, não é? E, enfim, é uma coisa absurda. Uma pessoa dessa é deletéria, é desagregadora. Não tem como ficar dentro, não acrescenta nada. E, por último, o comportamento dele na Câmara. Olha, mas ele aprovou a Previdência no primeiro turno, no segundo ele se absteve para mandar recado. No parlamento, a gente tem um princípio que é o seguinte: você pode votar como quiser, né? Mas enfim, há sempre um processo de diálogo, você consegue avaliar. A Vera Magalhães é especialista nisso, tantos vão votar a favor, tantos contra, mais ou menos, quem sabe. Agora, o parlamentar dar recado no painel é inaceitável. Ele tem que se posicionar, ele tem que antes dizer, olha, eu vou votar desse jeito, eu vou votar em matérias tão importante como essa da presidência. Ele mandou um recado. Para quê? Para que o pessoal do Bolsonaro satisfizesse algum desejo dele, alguma vontade dele. Como ele não teve vontade nenhuma atendida, ele acabou sendo expulso. E eu acho que eles fizeram bem. Agora, vir para o PSDB? Não. A última pergunta, senador Denise Campos de Toledo. Senador, eu ainda tenho dúvida quanto a essa questão da oposição em relação ao governo. Seria na pauta de costumes e como se mobilizar no Congresso e conseguir essa adesão. Tem uma unidade do PSDB em determinadas pautas, porque tem divergências internas do partido em relação a várias questões. Então, como é que o senhor acha que deveria ser essa organização lá no Congresso, no Senado, na Câmara, para marcar uma posição clara do partido? Tem que trabalhar muito. Eu concordo com você que não é fácil. Nós conseguimos uma grande unidade na matéria previdenciária, tivemos uma abstenção ou voto contra apenas. Agora, para construir essa posição de oposição, que não é só de costumes, mas é também no dia a dia do governo, na gestão do governo, não é? Nas coisas que poderiam estar sendo feitas que não estão sendo feitas. Rapidinho, uma que eu acho que o governo perde a oportunidade de fazer é usar recursos do Sistema S para colocar centenas de milhares de jovens aprendendo a trabalhar esse objeto aqui com a habilidade que vocês todos trabalham, aprendendo a desenvolver programas, etc. Isso nem. Nós temos milhões de jovens abandonados.
use esses recursos, faz um programa forte, iniciativa, governo que constrói posições. Finalmente isso não acontece. O PSDB tem que fazer isso. Mas E isso pode é que vai apresentar criar. proposta, né? Mas claro, mas o PSDB está com uma inércia enorme. Está meio paralisado do ponto de vista de formulação, de elaboração. Precisa rapidamente recuperar essa iniciativa. Eu acredito que é possível. Se não for, paciência. Senador Zé Aníbal, mais uma vez, obrigado pela visita aqui aos estúdios do Jornal da Manhã e até a próxima. Muito obrigado, Tiago, Vera, o Bruno e a Denise, e até a próxima.